Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Meu nome é Valdir Pedrosa e eu apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciaremos o nosso estudo a respeito do capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador. Allan Kardec abre o estudo trazendo a passagem do Evangelho contida nas anotações de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, onde Jesus ensina o seguinte, abre aspas, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Fecha aspas. O codificador da doutrina espírita nos lembra que todos os sofrimentos pelos quais os homens passam aqui no planeta Terra, sejam eles misérias, dores físicas, perdas de seres amados, decepções, todos esses sofrimentos encontram consolação na fé no futuro e também na confiança na justiça divina. Justiça essa que Jesus veio ensinar aos homens. Já aquela pessoa que, ao contrário, não espera nada após a vida aqui no plano físico, ou que simplesmente duvida que existe algo após a morte do corpo físico, para essas pessoas as aflições caem com todo o seu peso e não há nenhuma esperança capaz de diminuir o amargor que essas criaturas sentem. Foi por isso que Jesus disse, Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Allan Kardec nos lembra que Jesus faz depender de uma condição a sua assistência e também a felicidade que ele promete aos aflitos. Que condição é essa? A condição está na lei por ele ensinada. Ou seja, o jugo a que Jesus se refere é a observância da lei que ele nos ensinou. Só que o próprio Cristo ressalta que esse jugo, ou seja, a observância da lei, é suave. A lei é suave. Por que a lei é suave? Porque ela apenas impõe como dever o amor e a caridade. E está certo, porque realmente essa lei ela é suave. A lei divina ela não nos exige que escalemos a montanha mais alta do mundo, não exige que atravessemos os desertos, nem que atravessemos a nado os oceanos. A lei simplesmente nos pede para que nos amemos e para que pratiquemos o bem, a caridade. E isso não é tão difícil assim. Basta primeiramente termos vontade, bom ânimo, e é isso que Jesus espera de nós. Nessa passagem, existem algumas palavras que são importantes nós destacarmos. Jesus fala sobre jugo. Kardec define o jugo como sendo a observância da lei de Jesus. E quando buscamos no dicionário, o dicionário nos informa que o jugo ele é uma canga, ou seja, uma peça de madeira que prende os bois pelo pescoço e os liga ao carro de bois ou ao arado. É aquilo que dá a ideia de sujeição, submissão e, no nosso caso especificamente, de domínio moral. Ou seja, Jesus nos convida a compreendermos, a vivenciarmos e desta forma sermos submissos às leis do Pai. Aquela pessoa que já consegue compreender tudo isso e que, de certa forma, se torna submisso aos desígnios do Criador, não naquele sentido de simplesmente aceitar as vicissitudes da vida sem lutar para melhorar. Não é isso.
O que falamos é daquele conceito que já trabalhamos em programas anteriores da resignação ativa. É aquela pessoa que se submete aos desígnios do Criador e trabalha incessantemente na sua melhoria, no seu aperfeiçoamento. Essa criatura, ela, onde quer que esteja, já consegue cultivar na sua intimidade um estado que podemos chamar como sendo o céu. Ela já tem o céu em seu íntimo. Entretanto, aqueles companheiros que são rebeldes às leis divinas, que são insubmissos, que são revoltados, esses carregam dentro de si um inferno para onde quer que vão. Então são essas questões que precisamos considerar. Sermos presos à lei divina é um sinal de liberdade espiritual. Parece paradoxal, não é? Mas não é não. Sermos cativos de Jesus significa nossa liberdade como espíritos. A passagem evangélica que estamos estudando, ela começa com "Vinde a mim". Vinde é um convite que Jesus está nos fazendo. E olha que Jesus nos aguarda há milênios. O chamamento do Cristo ainda soa na nossa consciência. E é preciso, então, que façamos uma avaliação. Em que estamos buscando proteção e apoio em nossas lutas e testemunhos diários? Nós temos buscado esse apoio nas coisas materiais e nas pessoas, ou nós temos buscado esse apoio para superarmos as dificuldades nas questões espirituais e em Jesus? Hein, meu irmão? Faça aí a sua avaliação. Aonde você tem buscado socorro? A proposta de Jesus é uma proposta de auxílio e de esclarecimento, e não de evitar que resgatemos aquilo que nós devemos perante a lei. Mas então, ainda podemos perguntar: o que é realmente ir até Jesus? Será que ir até Jesus é simplesmente ir ao centro espírita, ir à igreja, ir ao templo evangélico? Será que isso realmente é ir a Jesus? Não, não é. Porque existem muitas pessoas que vão a essas casas religiosas e lá não estão de corpo e alma. Estão muitas das vezes apenas de corpo. Cumprem um simples compromisso social. Não se entregam verdadeiramente à vivência, ao aprendizado das questões espirituais. E é aí que está o erro. Nós não podemos pensar que a solução para todos os nossos problemas e dificuldades está em simplesmente irmos à casa espírita ou à igreja. Não, não está. A proposta de ir até Jesus não é simplesmente de ir ao templo de pedra, seja ele de qual denominação religiosa que for. Ir até Jesus é buscar o entendimento das lições de Jesus e, além disso, se esforçar ao máximo para colocar essas lições em prática no seu dia a dia. Os nossos amigos devem se lembrar que no nosso programa de introdução, nós lembramos as palavras do codificador, onde Allan Kardec disse que um dos objetivos desta obra é retirar os ensinamentos morais do Evangelho e trazê-los para o nosso dia a dia, para a nossa vivência cotidiana. Isso sim é ir até Jesus. Isso sim é aceitar o convite do Mestre, aceitar o "vinde a mim". Na sequência da passagem, Jesus fala que aliviará as pessoas que forem até ele. Então vejamos, a passagem diz assim: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei". Primeiro é necessário ressaltar que o convite é para todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Todos nós, de uma forma ou de outra, passamos as nossas aflições e em vários momentos da vida nos sentimos sobrecarregados, como se não fôssemos dar conta de superar as dificuldades. Então,
Pouco importa se você é católico, evangélico ou espírita. O convite de Jesus não se restringe a rótulos, a denominações religiosas. É um convite universal para todas as criaturas. E o Mestre disse que eu vos aliviarei. Como que nós iremos receber esse alívio? Como que esse alívio se processa? Ora, para que eu me sinta aliviado dos meus sofrimentos, dos meus problemas, etc., eu preciso primeiro ser orientado quanto à natureza dessas situações. Eu preciso buscar esclarecimento quanto aos motivos pelos quais eu sofro. E isso o Evangelho de Jesus nos proporciona. A doutrina espírita nos oferece todos os recursos necessários para entendermos as naturezas das nossas provações, das nossas expiações, recursos para entendermos por que passamos por essas situações difíceis e também nos oferece recursos extremamente consoladores, com uma visão clara do porvir e uma visão de responsabilidade que nos cabe na atualidade, a fim de buscarmos o nosso burilamento moral e espiritual. O alívio que Jesus promete se dará através do conhecimento dos seus ensinamentos. São os esclarecimentos da doutrina de Jesus que irão nos proporcionar esse alívio. E vejam, meus irmãos, que o verbo está no futuro. Aliviarei. Quer dizer, nós conhecemos agora para sentirmos em seguida e vivenciarmos depois. É um processo. Primeiramente, é necessário conhecer o Evangelho, conhecer a doutrina espírita. Depois, sentir tudo isso. E mais à frente, vivenciar. Nós costumamos dizer que na doutrina espírita existem 3 fases muito distintas pelas quais todo aquele que chega, que abraça o espiritismo, passa por elas. A primeira fase é a do conhecimento. É quando nós nos maravilhamos com tudo aquilo que o espiritismo nos oferece, com uma visão mais clara, mais profunda do Evangelho. Nós vamos então recebendo essas informações pela via do intelecto, pela via da razão. Estamos conhecendo. Num segundo momento, é o momento do sentimento. Todas essas informações e esses conhecimentos descem do nosso cérebro, da nossa mente, para o nosso coração. E nós começamos, de fato, a sentir a mudança íntima se operando no nosso espírito. E o terceiro passo é quando o espiritismo sai de nós na vivência prática do dia a dia, através do trabalho. Portanto, é exatamente isso que acontece. Primeiro conhecemos, depois sentimos, e num terceiro momento nós vivenciamos tudo aquilo que aprendemos e que sentimos. Esse é o processo natural de aprendizado da mensagem do Cristo. E é bom destacar que é só na vivência, como Jesus demonstrou, que realmente estaremos aliviados das nossas dores. Não adianta simplesmente conhecer e sentir. É preciso colocar tudo isso para fora no trabalho de benefício ao próximo e no trabalho de benefício de nós mesmos. Na segunda parte do versículo, já nos chama a atenção o verbo, logo no início. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Começa com o verbo tomai, e é bom percebermos que esse verbo está na forma imperativa. Tomai. Jesus não está dizendo, eu sugiro que vocês façam isso, eu aconselho que vocês façam aquilo. Não. Jesus, como nosso Senhor e nosso Mestre, ordena, tomai. Ele nos conclama a uma tomada de decisão, que tem que ser baseada em uma atitude consciente. A criatura tem que querer, ela tem que se esforçar.
E essa tomada de posição, ela é sempre precedida das informações que nós precisamos a respeito do assunto para nos inteirarmos das consequências do que precisamos fazer. Ela também vem sempre precedida de ponderação, de meditação e de uma resolução ativa. A criatura se define e diz: a partir de agora eu quero mudar. Aquela vida que eu levava até então, para mim não serve mais. Se eu sofro, se eu tenho dificuldades, eu sei que a partir de agora eu preciso ser mais firme, eu preciso buscar a minha melhoria moral, intelectual e espiritual. Não é à toa que nesse estudo que Kardec vem fazendo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, logo depois do capítulo 5, que foi Bem-aventurados os aflitos, ao invés de seguir com as bem-aventuranças, Kardec faz uma pausa e entre uma bem-aventurança e outro, ele insere esse capítulo do Cristo Consolador, como se ele estivesse a nos dizer: são bem-aventurados os aflitos que sabem sofrer. E olha, vocês não estão sozinhos. O consolo para as suas aflições, as orientações para que vocês possam superar essas dificuldades se encontram na doutrina do Cristo. E aí o codificador vem e insere esse capítulo que estamos estudando hoje, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador. E se Jesus fala sobre o seu jugo, nós precisamos pensar que existe também um outro jugo, que é o jugo do mundo. O jugo do mundo, ele é simbolizado pelos erros, pelos vícios, pelas nossas fraquezas morais, pelas nossas imperfeições, enfim, pelas mazelas que ainda carregamos em nossa intimidade e que precisam ser trabalhados. O jugo do mundo atribula o homem e atribula muito. Agora, o jugo de Jesus, como Kardec ensina, é a observância da sua lei, que nos pede simplesmente a vivência do amor e da caridade. Então, enquanto o jugo do mundo atribula e prende o homem, o jugo de Jesus faz o contrário. Ele liberta o homem. Ele faz com que o homem se sinta senhor de si, senhor da sua vida e livre para traçar o seu próprio destino. E quando Jesus diz que o seu jugo é suave, ele também está nos dizendo que a responsabilidade deve ser a tônica da nossa vida. Uma vida bem vivida, só alegria pode nos trazer. É a suave manifestação da bondade divina que é reservada aos espíritos conscientes das suas próprias obrigações. São aquelas criaturas que já se conscientizaram de suas responsabilidades e que se esforçam no dia a dia a fim de fazerem o melhor que puderem. Essas criaturas já aprenderam a se entregar a Deus e fazer bem feita a parte que lhes cabe. E por fim, se Jesus fala que o seu fardo é leve, nós precisamos considerar a natureza do outro fardo. Esse outro fardo é o fardo do mundo. E o fardo do mundo aniquila a criatura e compromete sua vida física e espiritual. Quanto mais o homem faz, mais precisa fazer, pois a sua ambição é cada vez maior. E como já dissemos, o fardo de Jesus é leve, pois que está simbolizado nos mandamentos do Senhor, na sua lei. E nessa lei nós encontramos exatamente a carga de trabalho que nos cabe executar em nossa vida. O fardo de Jesus é, então, leve e libertador das nossas consciências. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos algumas mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade. Mas quem seria o Espírito de Verdade? Para algumas pessoas, o Espírito de Verdade seria uma representação de uma coletividade de espíritos superiores, uma falange de alta hierarquia espiritual. Mas existem comunicações dadas por outros espíritos que constam na Revista Espírita e em outras obras de Allan Kardec, onde deixa a entender que o Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade, ou ainda, como alguns gostam de dizer, o Espírito Verdade,
é uma individualidade. Não é uma falange, não é uma coletividade de espíritos. É um espírito. Mas então quem seria ele? Para alguns confrades, o Espírito da Verdade é o próprio Jesus. Para outros, o Espírito da Verdade é uma entidade muito elevada, de um grau muito alto, que inclusive em algumas das suas comunicações fala como se fosse o próprio Jesus. Mas esse é um assunto que, embora seja um pouco polêmico, não tem muita importância quando o que nós queremos aqui é destacar a essência espiritual da mensagem deste companheiro. Nós vamos perceber que realmente trata-se de uma entidade que tem um alto nível evolutivo. Não resta a menor sombra de dúvida de que a implantação do Espiritismo na Terra é um evento presidido pelo próprio Jesus. E, na nossa modesta opinião, o Espírito de Verdade, ou o Espírito da Verdade, ou ainda o Espírito Verdade, é aquela entidade chamada por Jesus a assumir a responsabilidade mais direta dos trabalhos junto a Allan Kardec e a sua equipe, que trabalharam na codificação e na implantação do Espiritismo. Na primeira mensagem que ele nos traz neste capítulo, queremos destacar o finalzinho dela, onde ele diz assim, abre aspas, Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Fecha aspas. É importante ressaltarmos aqui as orientações dadas por este amigo espiritual. O primeiro ensinamento que ele nos passa é quanto à necessidade de nos amarmos, ou seja, de expandirmos o sentimento do amor a todas as criaturas que convivem conosco. E o segundo ensinamento é com relação à nossa instrução, é com relação ao estudo, aquisição de conhecimento. Então vejam, de certa forma, esta também é a colocação feita pelo Espírito Emmanuel na obra O Consolador, ditada a Francisco Cândido Xavier, onde o guia espiritual diz que a evolução se equilibra nas asas do amor e do conhecimento, razão e sentimento. Ou seja, nós precisamos conhecer, precisamos aprender, adquirir informações, mas é preciso colocar tudo isso em prática. Em outras palavras, é preciso vivenciar o amor. E as mensagens dos nossos amigos espirituais vêm sempre ressaltando essa necessidade que temos de estudar e vivenciar aquilo que estamos estudando. Não adianta apenas dizer eu creio ou eu sei que é assim. É preciso também dizer eu faço. Eu coloco em prática o que eu estou estudando. O apóstolo Tiago já dizia em sua epístola que a fé, se não tiver obras, é morta. Não basta ter conhecimento, não basta ter fé, não basta ter sabedoria, se nada disso gera bons frutos, boas obras. Precisamos estar atentos e vigilantes quanto ao que estamos fazendo com o conhecimento que temos adquirido. E para interrompermos este nosso primeiro programa sobre o assunto O Cristo Consolador, traremos uma mensagem de Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 172, cujo título é Lágrimas. Emmanuel comenta o primeiro versículo da passagem que estudamos hoje, que está em Mateus, no capítulo 11, é o versículo de número 28, onde Jesus diz, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diz assim o benfeitor espiritual, abre aspas, Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima
e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Fecha aspas. Em nosso próximo programa, continuaremos estudando este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e falaremos a respeito do Consolador prometido,